O presidente Lula esteve aqui, nos Estados Unidos. Foi uma visita inútil, não serviu para absolutamente nada, a menos que você considere gafes da Janja algo interessante. Não teve um protocolo, um acordo assinado interessante, nada, zero. Não houve coletiva de imprensa depois, o que é raro. O Joe Biden não externou, pelo menos, nenhuma coisa produtiva do encontro em relação ao tema mais sensível na pauta, que são as ditaduras comunistas na América Latina. Os Estados Unidos não reconhecem Maduro e tem uma questão ali com a Venezuela, enquanto que o Lula é companheiro próximo de Maduro. Nada disso foi relevante ou serviu para alguma coisa. Então, para que serviu a visita do Lula? Para ele tirar foto com Bernie Sanders e com Alexandre Ocasio-Cortez, muito à vontade, que são os dois quadros mais radicais do Partido Democrata, além de Ilhan Omar e Rashida Tlaib. O esquadrão comunista do Partido Democrata. Lula fez questão de mostrar para os Estados Unidos o quão radical de esquerda ele é, para derrubar essa falácia de que ele é um moderado de centro-esquerda, porque a turma aqui sabe que AOC, Bernie Sanders não são moderados, não são de centro ou centro-esquerda. Em que pese a mídia mainstream americana tentar vender uma ideia falsa e diferente. Além disso, o Lula ficou culpando o Bolsonaro, falando de Bolsonaro o tempo todo. E assim vai ser por 4 anos. Porque enquanto não tiver OVNI para cortina de fumaça do Lula, ele vai ter que falar do Bolsonaro, para que não olhem para as lambanças do seu governo e para a deterioração inevitável dos dados econômicos e sociais. Então, o próprio Carlos Bolsonaro postou essa imagem, para quem está vendo nas plataformas. Não sei para onde estou indo, mas a culpa é de Bolsonaro. E está lá o Lula puxando o rabo e tentando frear o burro. Só que, na verdade, ele é o maior jumento de todos. E, ou não, né? Ou não. Ou ele sabe muito bem para onde está levando o Brasil e tem algum interesse nessa deterioração econômica. Lembrando que a Argentina, que ele elogiou do ponto de vista econômico, tem 100% de inflação, e o grupo do Foro de São Paulo, Kirchner e companhia, estão lá ainda no poder. Venezuela foi destruída de vez e Maduro continua no poder. Então, essa turma tucana de mercado que acha que a economia anda par e passo com política ainda não entendeu como a coisa funciona em regimes que deixaram de ser democráticos. Enquanto isso, os vassalos na imprensa do lulismo estão tão afoitos em defender o indefensável que um deles, um dos mais subservientes e patéticos que existem, o Guilherme Casarões, ele conseguiu justificar a escolha de Dilma para a presidência do Banco dos BRICS. E quando você vai ler a thread dele, ele justifica muito mais pela lógica política do PT do que qualquer coisa. Ele nem menciona interesse nacional. Então veja que loucura, né? Um jornalista, entre aspas, que começa a falar assim, não, faz sentido sim, para o PT se livrar da Dilma, porque ele tem a narrativa que foi golpe, só que ele precisa da frente amplíssima no Congresso, vários golpistas, o próprio vice-presidente é um golpista, segundo Lula. Em compensação, o vice-presidente acha e sabe que o ladrão queria voltar à cena do crime, segundo o Alckmin, e ele justifica. Não, parece fazer sentido. Quer dizer, ele se coloca como um petista. Só não há preocupação com caráter técnico, com interesse nacional. E ele ainda tenta arranhar, né, de que, não, veja bem, é um cargo político. E a Dilma é mais bem vista fora do Brasil do que no Brasil. Eu vou contar essa piada para os meus amigos aqui, gringos. Ah, Dilma, lembra da ex-presidente Dilma? É o máximo, né? Gerentona. Ignorando que essa história de gerentona eficiente foi um mito da imprensa brasileira. E olha que alguns compraram essa tese, hein? Até um banqueiro
na época que sentou comigo e falou: a Dilma pelo menos é uma boa gerente, né? Eu olhei quase como se estivesse diante de um ET. Talvez fosse. Talvez fosse. Agora que eles, alienígenas, estão na moda. Então veja que loucura, né, cara? O Brasil não tem muito a ganhar com a Dilma no BRICS, mas o PT tem e tá tudo certo. É político mesmo e vambora. Um jornalista que se acha independente, né?